Mas o engraçado é que é literalmente 3 horas da tarde. E parece que é tipo 6. Hoje eu vim falar de uma coisa muito especial. É a primeira vez que eu faço uma parceria aqui com esse canal, então eu tava meio apreensiva, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz agora, porque, não sei, a autora veio falar comigo querendo uma parceria e eu falei pra ela que eu nunca tinha feito, mas ela não me restringiu em nenhuma forma, ela só disse que queria a minha opinião. Gente, eu preciso falar pra vocês desse conto maravilhoso que se chama A Primogênita. Assim, eu não tava esperando. Primeiro, olha essa capa linda. Que capa maravilhosa. Eu estou impressionada. Outra coisa que me chamou a atenção foi a sinopse. Eu tava um pouco apreensiva de que eu não fosse gostar, porque isso acontece com muitas coisas que eu leio. A sinopse e a capa, tudo soa muito bom e maravilhoso. E quando eu vou ler, tipo... tem várias coisas chatas e ruins. Nesse caso, é um conto bem curtinho, tem só 42 páginas e, sinceramente, foi muito rápido de ler. Ainda mais pelo Kindle, tem pelo Kindle Unlimited, então se você quiser, se você tiver o Kindle Unlimited, é só ir ali no link ali embaixo que tá disponibilizado. Se não, é só R$6. Eu assinei o Kindle Unlimited pra ler esse conto esse mês, mas eu tô muito, muito tentada a comprar o livro também, porque eu não sei quando que eu vou deixar de ter o Kindle Unlimited, porque todos esses livros que a gente pega pelo Kindle Unlimited, eles são só emprestados. Então, quando a gente deixar de ter o Kindle Unlimited ou deixar de pagar o Kindle Unlimited, eles vão ser todos devolvidos à loja, né? Então, não vale a pena. Assim, se for livros realmente bons como esse conto aqui, eu tô realmente, assim, dizendo pra você, vale a pena a compra. Mas, falando um pouco sobre a história, a gente vai seguir, então, a primogênita, que se chama Nair, e ela é a princesa primogênita do reino de Ajax. Nesse reino de Ajax tem uma história e tem um deus, que eu vou ter que olhar o nome. Então acontece que em Ajax tem essa lenda de que um deus sol e criador desse reino, que se chamava Aill-Alzar, esse era o nome do deus, ele criou então esse reino e basicamente todos os seus filhos, e ele tinha um amor muito grande pelo seu primogênito, que se chamava Nair-al-Zawrak, e esse poder então ele é transmitido de geração a geração pro primogênito. Acontece que ele é só transmitido pros primogênitos homens, então pelo menos como o primeiro foi homem, tem muito na cultura dele de que o poder tem que ser do primogênito homem. E aí acontece que outros reinos com outras culturas, com outras crenças e outros deuses, obviamente, eles entraram em guerra com Ajax, porque Ajax era o maior reino, era o reino mais próspero, e eles queriam esse poder desse reino, eles queriam o poder desse deus. Então eles têm toda essa guerra, assim, como é um conto muito curto, é tudo muito contado pra gente não visto, mas é o propósito do conto, certo? O conto não é pra ser uma coisa muito bem descrita, por mais que a gente não enxergue a guerra acontecendo, é muito bem elaborada e é muito bem contado, entende? Então, através dessa guerra, o reino de Ajax começou a sofrer muito, porque eram muitos reinos contra eles, né? Não só um reino, era uma aliança de reinos. Então, acabou que o rei, pra libertar o seu povo, né, pra que essa guerra parasse, deu de presente, então, a sua primogênita, a princesa Nair, pro povo o povo meio que líder da aliança, né, que se chamava Alistair, que é o reino do deus Mar, que provavelmente a gente vai ficar sabendo em algum outro conto, porque esse é só o primeiro conto de vários, provavelmente, que a autora vai escrever, né? E aí acontece que ela tá nessa situação horrível, né? Que ela foi dada de presente pra esse reino, com esse rei horrível, com esse príncipe do rei também, que é horrível. Esse rei já tem 2 esposas, já tem 2 rainhas, e ele tá ali pra ter uma terceira, entendeu? Que no caso vai ser a Nair. Então ela tá nesse reino presa, basicamente, só que ela é a protagonista dessa história, e ela é uma ótima protagonista. Eu amei ela, assim, de primeira. Ela é muito forte, destemida, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe por que ela tá ali, e ela se põe na frente do povo dela, sabe? Ela é maravilhosa, essa personagem, assim, ó, sinceramente. E aí acontece que o irmão dela, que é o príncipe primogênito do reino dela, tenta resgatar ela, e ela não deixa ele, mas então acaba acontecendo certas coisas que eu não vou contar, porque o conto é muito curto. Acontece, assim, algumas reviravoltas, algumas revelações que eu fiquei, assim, chocada, eu fiquei apreensiva com tudo que tava acontecendo e foi muito demais. O final desse conto, assim, eu tive que dar 5 estrelas pra esse conto, porque eu achei maravilhoso. Eu também vou deixar o link pra esse livro no Goodreads, pra vocês, caso vocês queiram ver a minha resenha de lá. Mas, sinceramente, gente, esse conto foi uma das melhores coisas que eu li esse ano. E é brasileiro, sabe? É da autora Gil Pereira, que no final do conto a gente tem algumas informações sobre ela. Ela conta também nos agradecimentos toda a trajetória
história dela pra, assim, se sentir escritora. E a primeira frase dos agradecimentos eu achei sensacional. E ela diz: a nossa identidade não nasce do dia para a noite, é construída diariamente com as nossas experiências. E, assim, eu concordo 100%. E é uma coisa, assim, que eu vi na faculdade, sabe? Que eu vi sobre educação e sobre escola e sobre as crianças e professores e sobre tudo isso, sabe? E é exatamente assim, a nossa identidade a gente constrói. Eu achei sensacional esse conto. Eu li ele ontem, eu tô até agora pensando sobre ele. Eu vou fazer minha irmã ler ele também. É muito curtinho, gente. Eu li em um dia, muito, assim, por mais que seja curto, vai fazer você pensar. Não é aquela coisa uau que vai fazer você pensar, mas vai fazer você ficar pensando sobre aquele final, pensando, assim, sobre qual seria o futuro daquela nação, daquele reino. E é sensacional, eu não sei mais como explicar. Eu adorei muito. E bom, pra falar um pouquinho da autora também, a Júlia Pereira, ela nasceu em São Paulo, mas desde os 7 anos ela vive em Sergipe, então ela se considera muito mais sergipana do que paulista. E pelo visto ela tem só 20 anos. Gente, 20 anos. E já escreveu um conto maravilhoso desses. Eu tô muito esperançosa pros próximos contos. Eu quero conhecer mais sobre esse mundo, eu quero conhecer mais. Tomara que sobre esse reino e sobre essa personagem maravilhosa, eu marquei várias coisas que eu achei passagens sensacionais e falas e, assim, é um conto não só sobre um reino em guerra e uma princesa destemida, é sobre o poder, sabe? É sobre usar o poder que tu tem, não importa em que situação você está, você usar o seu poder pra fazer o que você quiser, pra fazer o que você acha justo pra você e para as pessoas ao redor de você que você ama. Nossa, isso me até arrepiou. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado e leiam esse conto maravilhoso dessa autora maravilhosa. E, assim, apoiem nossos autores brasileiros, principalmente os bons. E eu tô realmente esperando que essa autora lance mais livros e mais contos maravilhosos. Então é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boas leituras e até mais. I'll make a brand new start of it.